Olá, povo de Deus, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Nós estamos na nossa campanha 40 Dias de Milagres e eu estou trazendo nesta manhã mais um devocional para compartilhar aqui com vocês. Eu sou a pastora Vanusa Mello e nós vamos estar juntos nesses próximos 5 minutos. E eu quero nessa manhã fazer uma pergunta para vocês. Como vocês estão se sentindo? Como está a sua emoção? A palavra de Deus, nesta manhã, nos traz um texto muito interessante que fala sobre uma história de uma família de Belém. O nome do homem era Elimeleque, o nome da sua esposa Noemi. Eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion, e eles saíram de Belém por causa de uma seca terrível que estava assolando o lugar, e eles foram para fora dos termos da casa de pão, porque isso é o que significa Belém. A palavra de Deus diz que eles foram para Moabe, um lugar onde as pessoas não adoravam o Deus verdadeiro a quem eles serviam. E lá aconteceu uma série de tragédias nesta família. A palavra de Deus diz que Elimeleque morreu, e em sequência morreu também os seus 2 filhos, ficando essa mulher, Noemi, desamparada, uma viúva que não tinha parentes, que não tinha mais a quem recorrer. A palavra de Deus diz que ela decide então voltar para Belém. Os seus filhos, antes deles morrerem, eles tinham se casado com 2 jovens. E a palavra de Deus diz que essas jovens tinham se apegado muito a Noemi e quiseram ir com ela para Belém. Só que ela não quis, a princípio não quis levá-las. E a palavra de Deus diz que uma decidiu voltar por conselho da própria Noemi, e a outra, por nome Ruth, ela sim decide ir, com a sua sogra. E a palavra de Deus diz que quando elas chegam em Belém, muitas das parentes de Noemi vai lhe receber, vai lhe visitar. E elas estão alegres pela volta de Noemi. Mas Noemi, quando se dirige a essas parentes, ela diz o seguinte a respeito de si mesma. Ela diz: olha, não me chame mais Noemi. E isso está registrado no livro de Ruth, no capítulo 1 e no versículo 20. Ela diz: não me chame mais Noemi, porque quando eu parti daqui, eu era uma mulher ditosa, eu era uma mulher alegre, eu era uma mulher cheia de vida, cheia de felicidade. Mas eu estou voltando uma mulher destruída, eu estou amargurada. Por isso, me chame Mara. Porque ela estava justamente ali falando das suas emoções, de como ela se via, de como ela sentia mediante tanta tragédia que aconteceu na sua vida. Mas ela disse que isso era castigo de Deus, porque ela tinha saído da terra abençoada da presença do Senhor. Então, queridos, pegando esse exemplo dessa família, mais precisamente desta mulher, eu quero dizer para você que, em decorrência de tantas coisas que aconteceu na sua vida, como também acontece na minha, tantas coisas ruins que a gente não queria que tivesse acontecido, mas aconteceram. Em decorrência disso, qual tem sido a sua postura? Você tem se fragilizado, se sentido destruído ou destruída? Você tem perdido forças? Ou você tem se agarrado à sua fé? Você tem tentado recomeçar, deixado Deus agir na sua vida? Porque é isso que precisamos fazer diante das tragédias, diante das adversidades. Recomeçar. Deus é um Deus de recomeço. O nosso Deus, Ele quer nos abençoar. O nosso Deus quer fazer um milagre novo na nossa vida. Nós só precisamos fazer um caminho de volta. Talvez você já conheceu a palavra de Deus
e, por vontade própria, decidiu se afastar. Essa não foi uma melhor escolha, com certeza. Mas se você estiver disposto a recomeçar, se você estiver disposto a se voltar para Deus, Deus estende a sua mão para você. E Deus lhe recebe e lhe restaura, como fez com a vida de Noemi. Fez dela uma mulher amparada, uma mulher abençoada, que segurou no seu colo um neto, um descendente. E ela viveu feliz novamente. E assim, eu desejo que seja com a sua vida. Que Deus o abençoe, que Deus lhe prospere, que Deus refaça a sua trajetória, a sua vida e lance fora a amargura do seu coração. Porque Deus não é culpado de muitas coisas ruins que acontecem na nossa vida. Às vezes fazemos escolhas erradas, como Noemi e a sua família fizeram. Vamos para lugares que Deus não nos mandou ir. E coisas ruins acontecem, mas o nosso Deus é um Deus benigno, é um Deus misericordioso, que sempre está disposto a nos receber e nos abençoar. Então, diante dessa palavra, vamos orar? Feche seus olhos, medite agora em como está a sua vida e vamos falar com Deus. Nosso Deus querido, nosso Pai amado, nós oramos nesse momento, Pai, sabendo que o Senhor não nos desampara, mas o Senhor está sempre à disposição para nos ajudar a recomeçar. E eu te apresento essas pessoas, meu Pai, que estão nos assistindo nesse momento. Que o Senhor abençoe esse homem, esta mulher, esse jovem, essa criança, esse adolescente, meu Pai, esse junior, abençoe a todos. E que sim, Pai, se eles estiverem precisando de ajuda para recomeçar a sua história, a sua vida, que Deus os abençoe, que o Senhor ajude-os, Pai, a fazer aquilo, meu Pai, que precisa ser feito. Que o Senhor construa, meu Pai, uma vida nova, em nome de Jesus. E que ela permaneça nos teus caminhos, permaneça na tua presença, para a glória do teu santo nome. É isso que nós oramos, porque nós cremos. Amém. E graças a Deus. Fiquem na paz. Deus os abençoe.